de série de Taylor e série de Maclaurin, isso aqui... Ah, entendi, reoferta, né? Isso aqui vocês vão encontrar... Vamos começar então, né? Isso aqui vocês vão encontrar na seção 11.10, lá do livro do Stuart. A gente vai falar lá a respeito de série de Taylor e série de Maclaurin. Só fechar aqui o chat. Na aula passada eu já achei muito esquisito, né? Pouca gente na aula passada, né? Essa agora parece que vai bater o recorde de... Por enquanto, né? Só tem 2 alunos. Então, na aula passada, a gente fez aquela introdução em que a gente viu a necessidade... André chegando... a gente viu a necessidade de estudarmos a seção 11.2 até a seção 11.7, né, para poder entendermos séries numéricas, porque a gente falou na aula passada de série de potência. E na aula de hoje a gente vai utilizar, a gente viu representação da 11.9, por exemplo, a gente falou de representação, como a gente podia determinar uma função como sendo escrita em série de potência. E depois a gente discutiu o que seria o quê? O intervalo de convergência e o raio de convergência para esse tipo de função, que seria o domínio, né? O intervalo de convergência seria o domínio. E a gente falou a respeito de como derivar e como integrar funções dadas em série de potência, e a gente viu o exemplo da série de PG, né? Na aula passada. Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai falar das séries de Taylor e série de Maclaurin, né, que seria o carro-chefe dessa seção. Esse tipo de séries, elas também vai ser uma função representada por série, e a gente vai falar quando que vai ser a série de Taylor e quando é uma série de Maclaurin, utilizando o quê? Uma maneira especial de escrever esses coeficientes que aparecem aqui na série. Então, a gente vai ver que a série de Maclaurin vai ser um caso particular da série de Taylor, quando a gente pega esse A aqui como sendo zero, ou seja, centrada na origem. Então, toda a teoria que a gente fazer para Taylor, depois a gente aplica na origem, né? Faz a série centrada na origem, e aí a gente fala que é uma série de Maclaurin. Beleza? Então, primeiro eu vou começar com uma função dada em série de potência, que a gente viu lá na seção 11.9, representada dessa maneira, uma série de potência, tá vendo? Cujo raio de convergência é R. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar os coeficientes de forma a estabelecer o que a gente chama de série de Taylor. Então, vamos encontrar como devem ser esses coeficientes, esses números, em termos da função e de suas derivadas, visto que a gente viu como derivar essa função aqui dada em série de potência na aula passada. Para começar, observe que se colocarmos x igual a A aqui nessa expressão, se você calcula o f de A, o f de A é colocar x no lugar do A. Se você coloca x no lugar do A, isso aqui zera, isso aqui zera, isso aqui zera. Todos esses termos aqui vão zerar, né? Porque vai ficar A menos A é zero. Qualquer potência de zero vai ser zero, né? A não ser esse primeiro camarada aqui. Esse primeiro camarada aqui, ó, quando você pega A e substitui no lugar do x, está vendo que o C0 não tem o A? Então, ele se salvou. Então, o f de A ele vai valer C0. Então, o meu primeiro coeficiente vai ser o f de A. Agora, qual que é a próxima estratégia? A próxima estratégia é a gente derivar a minha função. Ana Caroline chegando. A próxima estratégia é a gente derivar a nossa função e substituir o A novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar a minha função. Então, eu tinha a minha f de x, então eu vou derivar agora, eu tenho a minha f', tá vendo? A minha f' tá aqui. Observe que a minha f', ela tem o mesmo raio, né? A gente viu o teorema da aula passada. O mesmo raio de convergência, o que pode mudar o intervalo, mas elas possuem o mesmo raio. E se eu substituir o A no lugar do X, ou seja, se eu calcular o f' de A, se eu coloco o A no lugar desse X aqui, ó, esses termos daqui para frente vão zerar todos, ó. Então, o que sobrou? Sobrou simplesmente que o meu C1, o coeficiente C1,
é dado pela derivada da função aplicada em A. O que eu vou fazer de novo? Vou pegar essa f' aqui e vou derivar de novo. Então, vou derivar de novo. Quando eu derivo de novo, o que acontece? O que vocês acham? Quando eu derivo de novo, ó, esse camarada aqui, a derivada da constante é zero, né? Esse aqui some, então a derivada desse aqui vai dar 2c2, a derivada desse aqui, esse 2 vai cair, vai dar esse camarada, a derivada desses 3 vai cair, vai dar isso aqui, com o mesmo raio de convergência. Então, quando você aplica o A aqui no lugar do X, todos esses termos aqui vai zerar, ó. Então, o que sobrou? Sobrou que o meu F duas linhas de A é 2C2. Então, quem que é o C2? O C2 é simplesmente passar esse 2 para cá dividindo, né? Tá vendo? Então, aqui eu consigo determinar quem que é meu segundo coeficiente. Segundo não, terceiro, né? Lembra que o meu C0 é exatamente o F de A. O meu C1 tá aqui, né? É o F' de A. O C2 vai ser F duas linhas de A dividido por 2. E assim vai, né? O meu C3, quem que é o C3? Eu derivo novamente essa aqui. Tá vendo? Derivei de novo, substituí o A, encontro quem que é o C3, tá vendo? Isolo o C3, então meu C3 vai ser a derivada terceira, dividido por 3, tá vendo que aqui é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é a mesma coisa de 3 fatorial, né? 3 vezes 2 vezes 1. Esse 2 aqui, se você quiser colocar um fatorial nele também, não vai alterar, né? Porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Esse aqui não tem nada, mas se você quiser colocar o 1 fatorial também não vai alterar, pois vai, porque 1 fatorial vale 1. Esse aqui não tem nada, mas se você quiser colocar um 0 fatorial, a gente sabe que 0 fatorial, por definição, vale 1. Então também não altera. Por que eu coloquei 0 fatorial? É porque o C0 aqui, ó, para estar relacionando esse coeficiente aqui, ó, com esse fatorial, tá vendo? Esse aqui é o C1, 1 fatorial. C2, 2 fatorial. C3, 3 fatorial. Então, quem que seria o meu Cn? Seria a derivada enésima, né? O n, tá vendo que aqui é sempre relacionado com 3, com a derivada segunda, com a derivada primeira. Esse camarada aqui, ó, se você quiser colocar um zero aqui, o que significa a derivada de ordem zero? Significa que é a função original sem derivar nenhuma vez. Ou seja, zero vezes derivada, né? Ou seja, não derivou nenhuma vez, então você tem a derivada original. Vinícius chegando. Então, a derivada de ordem Cn aqui seria a derivada de ordem n aplicado no A, dividido por n fatorial. Então, quando os coeficientes estiverem com essa configuração, ou seja, quando o Cn ele for dado dessa maneira para todo n, ou seja, o que é o C0? É a derivada de ordem zero, ou seja, a própria f de A dividido por 0 fatorial. O C1, derivada primeira aplicada em A dividido por 1 fatorial. E assim vai. Então, quando você tiver uma função representada em série de potência, de forma que os coeficientes eles são dados por essa fórmula, eu falo que a minha expansão, ou seja, essa expansão em série de potência para a função f, é uma expansão em série de Taylor, centrada no A ou em torno do A. Por quê? Porque aqui tem um x menos A, ou seja, essa função ela é uma representação em série de Taylor, quando os coeficientes é dado dessa maneira, na vizinhança do ponto A. Ficou claro como é que a gente faz a expansão em série de Taylor? O caso particular, né? Quando os coeficientes são dados por essa fórmula. Sim ou não? Sim? Então, beleza. Então, acho que aqui tem um exemplo na próxima página. Tem uma observação antes do exemplo. Então, aqui o caso especial, né? Vocês lembram que a seção chama série de Taylor e série de Maclaurin, por quê? Porque o caso especial, quando A é zero, ou seja, você lembra que esse termo aqui era x menos A elevado a n, né? Por que está só x elevado a n? Porque o caso especial, x menos 0 elevado a n, é a mesma coisa de x elevado a n. Então, nesse caso aqui, ó, no lugar do a, eu estou substituindo por zero. Então, quando os coeficientes forem dados pela derivada da função aplicada no zero,
dividido por n fatorial. Então, a gente fala que isso aqui é uma série de Maclaurin, beleza? Ou seja, Maclaurin é um caso especial, é um caso particular da série de Taylor. Ficou claro, gente? Ou não? Ficou sim. O C, ele é o elemento da sequência ou ele é... Esse camarada aqui é os coeficientes que acompanham a série. Tá vendo? A série de potência, nesse caso aqui, como ela é centrada no zero, a série de potência, quem gera a série de potência são as potências de x. Mas só que essas potências de x, assim como no polinômio, ele carece de um coeficiente, ou seja, um número real, que acompanha ele. Então, esse Cn aqui, ele poderia ser, por exemplo, n fatorial, ele poderia ser alguma expressão, n dividido por n mais 1, ele poderia ser alguma expressão, algum número, que para cada n que você pega aqui no somatório, ele vai ser um número real. Substitui, né? Vai ser um número real. Então, esses Cns aí, eles são os coeficientes. Só que eu não quero que ele seja de qualquer maneira. Eu quero que esses coeficientes, eles sejam exatamente esses números aqui, ó. Ou seja, as derivadas de ordem 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai, né? Dividido pelo n fatorial. Quando os coeficientes eles são dessa maneira, são calculados, né, dessa maneira, a gente fala que a extensão em série de potência é uma série de Maclaurin, quando você substitui o zero. E quando você substitui um A qualquer, diferente de zero, seja 1, 2, 3, menos 1, tanto faz, qualquer número real para valor de A, a gente fala que a extensão ela é de Taylor. Ok? Ah, sim, entendi. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Eu tenho a função exponencial, e aí eu quero encontrar a série de Maclaurin. Então, se eu quero encontrar a série de Maclaurin, eu estou interessado em saber como é que seria a exponencial. Ela é assim, né? Então, aqui é o zero, a imagem do zero vale 1. Então, eu estou querendo saber aqui na vizinhança, tá vendo? Na vizinhança do zero, porque eu quero a série de Maclaurin, né? A série de Maclaurin, ela está centrada no zero. Então, eu quero escrever, eu sei que todas as derivadas que eu vou precisar aqui, ó, para calcular os coeficientes, então, a priori, eu tenho isso aqui, ó. Eu quero representar a exponencial como sendo uma série de potência. Mas só que esses coeficientes aqui, eu sei como determinar eles. Esses coeficientes, eles têm que ser a derivada, tá vendo? Igual essa fórmula tá aqui, ó. Tem que ser a derivada da função, ou seja, quem que é o C0? Seria a exponencial de zero, né? Que seria a própria função aplicada em zero, dividido por zero fatorial. Quem que é o C1? Seria a derivada primeira aplicada no zero. A derivada da exponencial é ela própria, então aplicado no zero vai ficar desse jeito aqui, dividido por 1 fatorial. Quem que é o C2? A derivada segunda, mas só que a derivada segunda da exponencial é ela própria, né? Não muda. É aplicado no zero, dividido por 2 fatorial. E assim vai. Já me chegando. Então, todas as derivadas da função exponencial é ela própria. Então, vocês concordam que o meu Cn seria a derivada enésima aplicada no zero dividido por n fatorial. Esse pessoal aqui, ó, do numerador, ele vai valer 1 sempre. Por que vai valer 1 sempre? Porque a derivada enésima da função exponencial é ela própria. Quando você pega isso aqui e substitui no zero, vai dar e elevado a zero, que vale 1. Então, a fórmula para o Cn vai ficar como? 1 sobre n fatorial. Então, quem que acompanha, quem que é o C0? É 1 sobre 0 fatorial. Quem que é o C2? É 1 sobre... C2 não, C1. 1 sobre 1 fatorial. Quem que é o C3? Então, quem que acompanha aqui o x elevado a 0? É 1 dividido por 0 fatorial. Quem que acompanha o x elevado a 1? É 1 sobre 1 fatorial. Quem que acompanha o C2? Ou quem que acompanha o x ao quadrado? É o C2, né? O que é o C2? É 1 sobre 2 fatorial. Tá vendo que aqui eu não coloquei 1? Porque 1 vezes x elevado ao quadrado, elevado ao cubo, vai dar 1. Então, ficou claro que a exponencial ela é dada por essa série? O meu Cn aqui vai valer 1 sobre n fatorial. Então, fica como? Fica 1 sobre n fatorial vezes x elevado a n.
Então, essa aqui é a minha exponencial na vizinhança da origem. Ficou claro o exemplo? Beleza. Agora, logicamente, a gente sabe que a exponencial está definida para todos os reais. Aqui na frente, acho que tem até um gráfico, deixa eu ver. Que a gente mostra, só depois a gente volta nessa página aqui. Vamos só dar uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui, eu fiz para vocês algumas somas, algumas sequências das somas parciais, né? O que é isso? Eu peguei aqui, por exemplo, o T1. O que é o T1? Só lembrar, a série é x elevado a n sobre n fatorial. N variando do zero até mais infinito. Isso aqui é exponencial. Então, desculpa, quem que é o... Por exemplo, o que é o T1 aqui? O T1 aqui, você vai pegar até quando n vale 1. Quando n vale 1, isso aqui deu 1, mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 6, né, que é o 3 fatorial, depois x à quarta sobre 24, que é o 4 fatorial, mais x à quinta sobre 120, que é o 5 fatorial, e assim vai. Então, esse camarada aqui é o polinômio de grau 1, ou seja, de grau 1 vai até aqui, ó, é a reta. De grau 2 já vai dar uma parábola, concorda que grau 2, esse aqui, ó, vai dar uma parábola, tá vendo essa parábola aqui, ó. De grau 3 é essa azul, a cúbica. E assim vai. Observe que aqui na vizinhança do zero, quanto mais grau eu pegar, ou seja, quanto mais termos eu colocar na minha sequência das somas parciais, eu vou ter uma aproximação melhor aqui na vizinhança do... Ou seja, se eu calcular e elevado a 0,1 e comparar isso aqui com T3 de 0,1, esse número aqui é um número muito próximo desse, você concorda? Imagina que você pegou 0,1 aqui, ó. Calculou a imagem na exponencial e calculou a imagem utilizando o polinômio de grau 3. As imagens deles vão ser os números muito próximos, concorda? Que vai ser um número muito próximo. Então, por isso que eu estou falando aqui nesse contexto que o polinômio, a expansão em série de Taylor, ela representa a função exponencial, ou seja, isso aqui faz sentido, tá vendo? Na vizinhança da origem. Por quê? Porque essa série aqui é como se fosse x menos 0 elevado a n sobre n fatorial. Ou seja, é uma série feita para funcionar aqui na vizinhança da origem. Ela está centrada no zero. Agora, se eu quisesse, por exemplo, calcular a imagem de 2, aí, logicamente, aí eu teria que fazer uma série de forma que aparecesse x menos 2, entendeu? Elevado a n. Aqui ia ter outro coeficiente, né? E aqui variando de 0 a mais infinito. Ou seja, esse coeficiente aqui seria quem? Seria a derivada enésima da função aplicada em 2 dividido por n fatorial, porque o a agora vale 2. Aí eu mudaria a minha série e, consequentemente, eu iria ter o quê? Outra aproximação aqui na vizinhança do 2. Vamos voltar lá na página anterior para a gente investigar outra questão mais geral aqui, que é falar a respeito do polinômio de Taylor de grau n. A pergunta é, quantos termos eu preciso somar para me ter uma precisão boa? Porque, como essa função aqui, ela tá vendo? Ela vai até mais infinito, então não tem como eu calcular os infinitos termos. Eu vou parar no 3, no 5, no 10, né? Ou seja, eu vou escrever alguns termos para o polinômio e vou falar que esse polinômio representa a minha função exponencial. A pergunta é, sobre quais circunstâncias uma função é igual à sua série de Taylor? Em outras palavras, se f tiver derivada de todas as ordens, quando é verdade que você pode representar a função dessa maneira? Então, a gente sabe que toda série que ela é convergente, ela converge para o quê? Para o limite da sequência das somas parciais. E a sequência das somas parciais é aquela que vai até a ordem n. Então, aqui eu mudei a letra, tá vendo? Em vez de usar eu usei o n aqui. Então, aqui eu usei o i, variando de 1 até n. Aqui eu tenho a derivada de ordem i, dividido por i fatorial.
que é exatamente esse polinômio que eu escrevi aqui para vocês. Alberto Henrique chegando. Então, sobre quais circunstâncias eu vou ter que o polinômio de Taylor de grau n representa a minha função? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, por exemplo, aqui que eu tinha adiantado para vocês, a função exponencial que a gente viu no exemplo, o que acontece? Eu tenho os polinômios de Maclaurin aqui, de ordem quando n vale 1, quando n vale 2, quando n vale 3, e assim sucessivamente. Os gráficos estão aqui, que a gente já explorou nesse desenho. Eu apresentei o gráfico desses polinômios juntamente com a função exponencial. Observe o quão essas somas parciais ela representa cada vez melhor a função na vizinhança da origem, ou seja, aqui perto do... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui perto da origem, ó para vocês verem. Aqui perto da origem, a função exponencial é essa em vermelho aqui, ó. Essa azul é a cúbica de grau 3, essa aqui é a reta, T1, e essa aqui em verde é a parábola. Então, a que melhor se aproxima, ou seja, até mais longe da origem, tá vendo que você pegou aqui, ó, a função exponencial, ela ficou praticamente em cima da função, a função azul, tá vendo? Ela fica praticamente em cima da função vermelha, original, mais longe da origem, tá vendo? Desde aqui até aqui, ó, ou seja, um pedaço maior, tá vendo? Enquanto que as outras, tanto, ó, a reta, por exemplo, só fica esse pedacinho aqui, tá vendo? A parábola, que seria a verde, seria o quê? Seria daqui até aqui, mais ou menos. Já a azul a que foi mais, né? A que pegou maior espaço de forma que coincidia mais com a função exponencial. Então, quanto maior o grau que você pegar, maior vai ser sua aproximação, ou seja, melhor vai ser sua aproximação. E aí, a pergunta matemática que a gente precisa resolver é exatamente essa aqui, ó. Deixa eu fazer assim para poder que essas linhas... A pergunta matemática que a gente precisa resolver é essa aqui, ó. Se eu quero que a minha... Quando eu fazer o limite no meu polinômio de Taylor de grau n, isso coincida com a função f, eu preciso, como a gente sabe, né? Ou seja, se você pega a função em série de potência, o polinômio de Taylor vai até o grau n. O que sobra a partir do n mais 1, os infinitos termos que estão daí para frente, a gente acumula no que a gente chama de resto. Então, eu gostaria que esse resto fosse pequeno. Em outras palavras, ou seja, esses infinitos termos que eu deixei de somar, quando eu passar o limite fazendo n para infinito, eu gostaria que esse limite desse zero. E se isso acontecer, é exatamente o conteúdo desse teorema aqui, ó. Se você pegar uma função... Deixa eu ver se sai essa linha daqui. Se você pegar a função e escrever dessa maneira, ou seja, o polinômio de Taylor de grau n, mais o resto, ou seja, o pessoal que pega do n mais 1 para frente, onde esse Tn aqui é o polinômio de grau n, e centrado no A, né? Ou seja, é uma série de Taylor centrado no A. Se o limite do resto for para zero, então o que acontece? Isso aqui, logicamente, se for para zero na vizinhança do ponto, tá vendo? Ou seja, ela tem um raio de convergência R, então F você pode afirmar que ela é igual à sua série de Taylor no intervalo x menos A menor do que R. Agora, o problema é que nem sempre é fácil mostrar que esse camarada aqui tende a zero. E para isso, a gente vai utilizar o que a gente chama da desigualdade de Taylor. O que a desigualdade de Taylor faz? O que ela fala, né? Antes de a gente falar da desigualdade de Taylor, ficou claro o resultado do teorema? Ou seja, eu peguei uma f de x como sendo o pessoal que vai até o grau n, mais o pessoal que pega de n mais 1
para frente, né? E vai até mais infinito. Se esse pessoal aqui tender a zero, então significa que o polinômio de Taylor de grau n, ele está representando a minha função. Ficou claro o resultado? Isso se o resto tender a zero, né? Ficou claro, gente? Sim. Então vamos lá para a desigualdade de Taylor. Então a desigualdade de Taylor é uma maneira de a gente usar o teorema do confronto para poder mostrar que esse resto tende a zero. Aqui eu fiz a demonstração, mas eu não vou me ater à demonstração em si. Eu gostaria que ficasse para vocês o mais importante é de como utiliza o resultado, né, a desigualdade de Taylor. Aqui eu fiz a demonstração para apenas um caso, logicamente, eu fiz só para n igual a 1. O resultado do teorema a gente teria que repetir esse processo n mais uma vezes, mas vamos ver o que significa a desigualdade de Taylor. Se a derivada de ordem n mais 1 ela for limitada, ou seja, o módulo dela for menor ou igual do que um m, isso na vizinhança do ponto A, ou seja, entre A mais D e A menos D, tá vendo? Tem até um desenho aqui na minha demonstração. Então, o resto da série de Taylor satisfaz a desigualdade, ou seja, o resto ele é sempre menor ou igual a esse m aqui que delimita a derivada de ordem n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial, vezes x menos a elevado a n mais 1. Isso na vizinhança do D. Por que isso aqui é interessante? Porque vocês lembram da exponencial? A exponencial é x elevado a n sobre n fatorial, não é? A gente viu lá pelo teste da razão que quando você faz a conta, isso aqui vai dar zero, e zero é menor do que 1, ou seja, isso aqui converge para qualquer x real. Ou seja, essa série aqui ela é convergente para qualquer valor de x. E o que a gente sabe que quando uma série é convergente, o que a gente tem? Você tem um resultado lá atrás que fala que toda série convergente, o limite do enésimo termo tem que ser zero. É um resultado lá de série de série numérica, né? Ou seja, o limite do enésimo termo é o chamado critério de teste da divergência. Então, toda série convergente, o limite do enésimo termo tende a zero. Olha a semelhança disso aqui para isso aqui, ó. A única coisa diferente aqui é que eu estou pegando n mais 1 no lugar desse n, tá vendo? E aqui eu estou colocando, em vez de x menos a, eu estou colocando x menos zero, né? Ou seja, x menos zero. Mas como esse n aqui ele vai para mais infinito, logicamente, uma hora esse aqui vai assumir o valor de n mais 1. Lógico, né? Vai até ultrapassar isso, né? Porque o n está indo para mais infinito. Então, se isso aqui é zero, ó, pelo teorema do confronto, esse camarada aqui, ó, ele estaria preso entre a parte positiva disso aqui, m dividido por n mais 1, fatorial, x menos a elevado a n mais 1, e ele estaria o negativo disso, né? m dividido por n mais 1, fatorial, x menos a elevado a n mais 1. Como isso aqui tende a zero e isso aqui tende a zero, então, logicamente, pelo teorema do confronto, isso aqui também vai tender a zero. Então, essa é a ideia da demonstração desse resultado. Ficou claro o enunciado? Deixa eu só dar uma despoluída aqui. Ficou claro o enunciado da desigualdade de Taylor? O que a gente precisa mostrar? Né? Eu vou fazer o caso n igual a 1. O que é o caso n igual a 1? É colocar 1 no lugar desse n aqui, né? Onde que aparecer n aqui, logicamente eu vou trocar por 1, né? Então eu quero mostrar exatamente esse resultado aqui, que o módulo de R1 é menor ou igual que m. Quem que é esse m aqui? Esse m aqui vai delimitar a derivada segunda, né? Porque 1 mais 1 é 2.
Ou seja, eu vou ter esse resultado aqui, x menos a ao quadrado, né? Porque o n é 1. Então, esse aqui é o caso do R1. Para fazer o caso do R2, você teria que pegar o n igual a 2. E aí ia ficar aqui 3 fatorial, aqui também ia ficar elevado a 3, beleza? E aqui ia ficar derivada terceira, e assim sucessivamente. Ficou claro o enunciado, gente, do teorema? Sim? Então vamos lá. Aqui está a demonstração do primeiro caso. Aqui, logicamente, a gente vai utilizar muita coisa de cálculo 1. Por quê? Porque eu vou pegar a minha hipótese é exatamente aqui a derivada segunda, limitada por m. Se ela está limitada por m, então significa que a minha derivada segunda, ela está presa entre m e menos m. Então tem essas duas possibilidades, né? Tá vendo? Eu tenho essa possibilidade aqui e essa possibilidade aqui. Então eu vou pegar essa parte daqui, ó. Tá vendo? Outra coisa que eu tenho também, o x, ele está na vizinhança do d, ou seja, ele está entre a menos d e a mais d. Então, eu vou fazer duas partes. Eu vou primeiro pegar o caso onde o x está nessa parte daqui, ó. E depois eu vou fazer o item B, onde o x vai estar nessa outra parte de cá. Ou seja, entre a menos d e a. Então, primeiro caso, eu vou pegar esse caso aqui, juntamente com o x entre a e a mais d. Beleza? Esses dois casos aqui, ó. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou integrar de a até x, né? Imagina que você pegou o x aqui. Eu vou integrar de a até x. Se eu integro de a até x, tá vendo? Integro desse lado aqui, ó. Integrei dos dois lados essa desigualdade. De a até x. Bom, vocês concordam que a primitiva disso aqui é a derivada primeira? O que é a integral da derivada segunda? Eu estou integrando a derivada segunda. Então, a primitiva é a função cuja derivada é a derivada segunda. Então, qual que é a função cuja derivada é a derivada segunda? Vocês concordam que é a derivada primeira? Quando você deriva de novo? Concorda, gente? Então, a primitiva disso aqui seria a derivada primeira, variando de a até x. Então, substitui aqui, depois substitui aqui, deu exatamente isso aqui, ó. Beleza? Desse lado esquerdo. Menor ou igual. Quem que é a primitiva? O m pode sair para fora da integral, né? A primitiva de dt é t variando de a até x. Então, x menos a. É o de cima menos o de baixo, né? É o maior menos o menor. Tranquilo? Por isso que ficou f' de x menos f' de a, e o outro ficou x menos a, né? O de cima menos o de baixo. É o superior menos o inferior. Ah, beleza. Então, agora o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu só fiz a álgebra mesmo, eu passei para o outro lado, tá vendo? Eu peguei o f de x, peguei esse menos f de a e passei para o outro lado aqui, né? Só isolei o f' de x. Tá vendo? Não fiz mais nada. Então, o f' de x é menor ou igual que isso. Bom, agora o que acontece? Vocês lembram lá que eu tinha quem? Eu tinha, só relembrando aqui, eu tinha o f' de x menor ou igual do que o f de a mais m que multiplica x menos a. Na última linha da página anterior. Agora o que eu vou fazer? Eu vou integrar isso aqui de novo. Integra aqui, integra aqui, integra aqui. Todo mundo variando de a até x. A, x, a até x. Quando eu faço isso, ó, tá vendo? Aqui, ó, integral da soma é soma das integrais, não é? Juntei nas duas aqui, ó. Aqui eu troquei a variável x por t, só para depois não substituir o x por ele mesmo, né? Para efeito didático. Quem que é a primitiva da f'? Concorda que é a própria função f?
Porque quando você deriva a função f, vai dar f', né? Ou seja, variando de a até, aqui é o t, né? Por isso que eu mudei a letra, né? Coloquei t para não substituir o x pelo x. Aí eu substituo o x no lugar do t, depois substituo o a no lugar do t. Então fica isso aqui. Esse aqui é constante, ele pode sair para fora da integral. A integral de a até x vai dar t, que vai dar t variando de x até a, ou seja, x menos a aqui, o f' de a é constante, saiu para fora da integral. E aqui o m saiu para fora da integral da soma, soma das integrais, o m saiu para fora. A primitiva de t menos a, quem que é? É t menos a ao quadrado sobre 2, variando de a até x. Agora eu substituo x no lugar do a, vai ficar, ou x no lugar do a, não, x no lugar do t, vai ficar quem? Vai ficar x menos a ao quadrado sobre 2. E quando eu substituir o a no lugar do t, tá vendo que zera? Vai ficar a menos a ao quadrado, vai ficar zero ao quadrado, então por isso que aqui não... Menos zero, né? Quando substitui o a aqui, não vai alterar nada. Agora, o que eu fiz a partir daqui para cá? Eu peguei esse pessoal aqui, ó, e passei para o outro lado de cá. Beleza? Ó, tá vendo que ele ficou negativo? Esse com esse aqui ficou negativo, tá vendo? Porque ele tá positivo aqui do lado da desigualdade, ele tá positivo, então eu passei para cá negativo. Por que eu fiz isso? Para poder juntar com esse f de a. Observe que isso aqui é exatamente a equação do T1 de x. Vocês lembram quem que é o T1 de x? É exatamente o polinômio de grau 1. Vamos só relembrar aqui quem que é o T1 de x. Vou apagar isso aqui e escrever o T1 de x aqui em cima. Ó, o meu Tn de x, quem que era? Era o somatório, com i variando de 0 até n, a derivada de ordem i aplicado no a, dividido por i fatorial, x menos a elevado a i. Então, vamos fazer o T1. Quem que é o T1? O T1 é quando n é 1. Então, quando n é 1, vai ser o somatório do i variando de 0 até 1, da derivada de ordem i aplicado em a, dividido por i fatorial, x menos a elevado a i. Mesma fórmula. Então, primeiro, camarada, quando o i é 0, vamos substituir o i por 0, vai ficar quanto? Vai ficar o f0 de a, dividido por 0 fatorial, x menos a elevado a 0. Mais, quando o i é 1, eu acabei o somatório só tem dois termos, né? Porque o i varia de 0 até 1. Então, aqui vai ficar o quê? O i é 1, então a derivada primeira é o f' de a, dividido por 1 fatorial, x menos a elevado a 1. Esse f0 aqui, ó, esse camarada aqui vale 1, todo número elevado a 0 vale 1. Então, aqui sobrou quem? Sobrou f de a, né? Dividido por 0 fatorial é 1, mais f' de a, que multiplica x menos a. Então, esse camarada aqui é exatamente o T1. Tá vendo o T1 aqui, ó? É o T1. Menor ou igual que esse termo aqui. Esse termo aqui eu não mudei de lugar. Só que vocês lembram que f de x era exatamente o Tn mais o Rn? Então, o f de x menos o Tn é exatamente o Rn, né? Então, quem que é o R1? Vocês concordam que é f de x menos o T1? O f de x menos o T1 é exatamente o R1. Então, eu acabei de mostrar que o meu R1 é menor ou igual do que isso aqui, ó. Ficou claro a primeira parte? Ficou não, gente? Beleza. Agora, o que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que o meu R1, para ter o módulo, ó, para ter o módulo, eu preciso do módulo, não é? O módulo de R1 tem que ser menor ou igual do que m sobre 2 fatorial, que multiplica x menos a elevado ao quadrado. Para ter o módulo, eu mostrei que ele é menor do que esse, então eu tenho que mostrar
que ele é maior ou igual do que o negativo, que é o outro caso do módulo, né? E para me mostrar essa outra parte aqui, eu vou utilizar o que eu não usei antes, né? Ou seja, vou fazer assim para essas linhas desaparecerem. Ficou duas. Vocês lembram que eu usei o fato de f duas linhas de x ser menor ou igual que m, e usei o fato de o x estar entre a e a mais d. O primeiro resultado. Agora eu vou utilizar o contrário, né? Eu vou utilizar essa outra parte aqui, ó. Menos m, e aqui era maior ou igual do que a menos d. Então agora eu vou utilizar essa parte aqui, ó. E essa parte aqui, ó. O x está entre... Opa, aqui não dá para fazer de uma pancada só, não. Peraí, deixa eu só reescrever aqui. O a está entre... Nesse caso aqui, o a, ele é... O x está entre a e a mais d, e o x, ele também pode estar entre a... Vamos colocar aqui. X menor do que a e maior do que a menos d. Então, eu vou utilizar essa outra parte aqui, ó. Então, vou utilizar essa... Tá vendo a parte aqui do desenho aqui? Fica claro que eu estou utilizando essa parte aqui agora. O x entre a menos d e a. E estou usando o fato que a derivada segunda ela pode ser maior ou igual a menos m. Tá vendo? Então, agora, para vocês verem, para ter o cuidado aqui. Vocês lembram que o limite de integração é o maior menos o menor, né? Então, ao invés de eu integrar... O outro eu integrei de A... Quem que era maior no outro? Ó, o outro era esse caso aqui, né? O X era maior do que A, não era? No primeiro caso. Só que agora o X ela é menor do que A, tá vendo? O X está atrás do A. Então, agora, ao invés de integrar de A até X, ou seja, esse aqui antes era o limite inferior e o X era o superior. Agora, o X que vai fazer o papel do inferior e o A vai fazer o papel do superior, né? Ou seja, agora eu vou integrar de X até A. Viu a diferença? Porque agora eu estou pegando o lado esquerdo, né? Ok? É a mesma conta que a gente fez no primeiro caso, tá vendo? Eu vou utilizar o teorema fundamental do cálculo, vou integrar dos dois lados. O menos m é constante, vai sair para fora. A primitiva aqui vai ser t, só que agora a variação vai ser assim, né? Vai ser a menos x, tá vendo? A menos x. É o de cima menos o de baixo, é o maior menos o menor. Menor ou igual a primitiva da derivada segunda é a derivada primeira, variando de a até x. Então, aqui eu coloco f' de a menos o f' de x, tá vendo? É exatamente desse jeito, é o contrário mesmo, né? Porque o a é maior. E aqui, o que acontece? Aqui eu isolo o f' de x, tá vendo? Eu pego ele e passo ele para cá. Eu troco ele com lugar, eu troco ele de lugar com esse m, tá vendo? Que eu troquei ele de lugar. Aí tem que ter um cuidado aí, eu troquei de lugar, ó, pra você ver. Esse camarada aqui, ele estava negativo, tá vendo? Então, ele veio para cá, positivo. Mantive a desigualdade, mantive o f' de A. Esse camarada aqui, ele foi para o outro lado, não foi? Aí você fala, ele está negativo. Por que ele não foi positivo para cá, né? Porque eu troquei o x com a de lugar, tá vendo? Tem que ter um cuidado aqui, ó, que em vez de a menos x, eu coloquei o menos em evidência. Aqui ficou x menos a, tá vendo que eu troquei o x com a de lugar? Então, por isso que ficou negativo. Ficou claro, gente? A álgebra aí? Beleza. Então, aqui eu tenho uma coisa bem parecida com o que a gente já tinha. Agora eu vou integrar de novo, desse lado, desse lado, desse lado. Vou integrar aqui de novo. Só que agora de x até a, tá vendo? X até a. Mesmo jeito que a gente fez no primeiro caso.
A primitiva da derivada primeira é a função variando de a até x, ou seja, deu isso aqui, tá vendo? Substitui o a, depois substitui o x, menor ou igual. Esse camarada é constante, ele saiu para fora da integral. A primitiva é t, variando de a até x, então ficou a menos x, tá vendo? F' constante saiu para fora, a menos x, e esse aqui, ó, novamente, aqui vai ser t menos a ao quadrado sobre 2 a primitiva, variando de x até a. Observe que quando eu pego esse camarada, tá vendo que tem um sinal de menos? Tem um sinal de menos, tá vendo? Então tem um sinal de menos aqui. Essa é a primitiva. Ó, para vocês verem a sutileza da coisa. Quando você substitui A no lugar do T, tá vendo que zera, não zera? Vai ficar A menos A. E aí, depois, você vai ter que colocar o menos da fórmula para poder substituir o X no lugar do T. Só que quando você coloca o menos da fórmula com esse menos que existe, vai ficar mais. Beleza? Por isso que ficou mais aqui. Aí coloca x no lugar do a, aí ficou x menos a ao quadrado. Então, o que acontece? Agora eu vou produzir aquele T1 que a gente tinha no exemplo anterior. Ó, o que eu fiz aqui? Eu peguei o f de a menos o f de x, menor ou igual, tá vendo? Só reescrevi a minha expressão. Só que acontece, esse sinal aqui, tá vendo que tem um menos aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha na página anterior. Ó, eu troquei de lugar, aqui é a menos x, né? A menos x. Eu gostaria que fosse x menos a. Então, eu coloquei o menos em evidência. É a mesma coisa. Tá vendo? Esse menos aqui ficou aqui atrás do f', tá vendo? Para poder ficar o x menos a. Ó. O x continua negativo, o a continua positivo. Do mesmo jeito, não alterei nada. Coloquei um sinal de menos em evidência. É exatamente o que eu tenho aqui. Agora todo mundo já está no conforme, né? X menos a. Aí o que acontece? O f de x, tá vendo que ele tá... Ó, esse f de x aqui, ele tá negativo, tá vendo? O que eu fiz? Eu passei para o outro lado. Observe que o sinal aqui, ó, o f de x, ele é menor. Tá vendo? Ele é menor. Se eu passei ele para o outro lado, ele vai ficar maior. Eu passei para o lado direito, ele vai ficar maior agora. E positivo, né? Porque ele era negativo, ele foi para o outro lado, ele ficou positivo. E ele ficou maior. Ele ficou maior do que quem? Esse pessoal aqui, ó, ele ficou quietinho, eu não mexi com ele. Tá vendo? Menos... Não, desculpa, esse camarada aqui eu passei para o outro lado. Ele era negativo, ele ficou positivo, tá vendo que ele ficou positivo? O F', cadê o F' de A? O F de A, o F de A original, ele foi para o outro lado, ele ficou negativo. Ó, se ele foi para o outro lado, ele ficou menor, então aqui eu tenho menos o F de A. E aqui eu vou ter também o menos o F' de A, tá vendo? O menos F' de A aqui maior, o sinal coincide, tá vendo? Ele é maior aqui já, ó. Ele tá quieto no lugar dele. Esse aqui a gente viu que era o T1. Então, f de x menos o T1 deu maior do que menos. Por que menos? Porque esse camarada aqui ele veio para o outro lado. Tá vendo? Ele era maior e ele ficou menor. Tá vendo? Ele ficou menor. Agora, olha o sinal dele aqui, ó. O sinal fechado está apontando para ele. Então, ele ficou menor. Então, esse R1 agora, ele ficou maior do que o negativo disso aqui, ó. Então, quando você junta as duas partes, na primeira parte a gente tinha mostrado isso aqui já, né? Quando você junta esse aqui com esse aqui, a gente tem exatamente o módulo que a gente precisava. Beleza? Então, essa demonstração, talvez vocês não precisam ficar tentando decorar passos de demonstração do teorema, era só para vocês terem sentimento que realmente esse R1, ele fica limitado entre essa constante, né, da desigualdade de Taylor, né, que limita a derivada de ordem n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial, que multiplica x menos a elevado a n mais 1 fatorial. Então, quando a gente usa esse teorema, a gente utiliza esse fato aqui também, que eu falei para vocês. Essa aqui é a exponencial. E como a gente sabe que a exponencial ela converge para todo x, então significa que o limite do enésimo termo é zero. É o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer aqui para poder a gente terminar a aula de hoje.
mostrar que realmente essa série aqui, ela satisfaz, não, essa série aqui, ela representa a exponencial. E para ela representar a exponencial, eu gostaria de mostrar que o limite do Rn fosse zero, de acordo com o teorema. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a minha função exponencial, as derivadas de ordem n mais 1 é ela própria, né? Ou seja, todas as derivadas da exponencial é ela própria. Se eu pegar um d, um número inteiro positivo, observe que agora eu estou na vizinhança da origem, né? Porque ela é uma série centrada na origem, então aqui eu vou ter o menos d, e aqui eu tenho o mais d, ou seja, o raio. Esse d aqui, ele faz o papel do R, né? Do teorema. Se d é um número positivo, de forma que o módulo de d é menor ou igual do que o módulo de x é menor ou igual que d, então vocês concordam que a derivada, se a função exponencial é crescente, qual que é a comparação que eu faço com a exponencial? Ó, eu sei que o x ele é menor do que d. Então, vocês concordam que essa exponencial aqui é menor do que essa? Porque o expoente é menor, não é? O x é menor do que o d. Então, a exponencial de x, a exponencial é crescente. Imagine que o d seja aqui, né? E o x vai estar aqui, antes do d. Então, a imagem do e elevado a x, com certeza, é menor do que a imagem do d, né? O elevado a x está um pouquinho para baixo aqui, né? Então, o que acontece? Eu posso pegar esse e elevado a d para ser o m da história, né? Porque esse número aqui é o que limita a derivada de ordem n mais 1. Então, ele pode ser o m. Então, o e elevado a d aqui é o m da história. Isso aqui, ó, pra você ver, pelo teorema do confronto, isso aqui eu sei que tende a zero. Por que eu sei que tende a zero? Por causa do fato da exponencial ela ser convergente, né? Para todo x. Então, se tende a zero, esse aqui também tende a zero, multiplicado por essa constante, vai tender a zero do mesmo jeito. Ou seja, a gente acaba de mostrar que o resto também tende a zero. Tranquilo, gente? O que eu tinha preparado para a aula de hoje era isso. Dúvidas da aula de hoje ou de outras aulas que vocês estejam estudando? Por enquanto não. Beleza, então. Então, boa tarde para todo mundo. A gente vai se falando aí no final de semana. Se tiver alguma dúvida, né, deixe no diário de bordo ou no grupo de WhatsApp, né, que a gente vai estar... Beleza, Vinícius, boa tarde, que a gente vai tá se falando. Até mais, Rian. Alberto, até mais. Até mais, Vinícius. André.